Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na NVI esse texto ficou praticamente da mesma forma. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Gostaria que você repetisse esse texto comigo, por favor. Diga: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Pai, nós oramos clamando graça e favor do Senhor, para que possamos, ó Deus, receber da compreensão da Tua palavra, não só da instrução, da correção, do encorajamento, mas que ela possa produzir ajustes e alinhamento nas nossas vidas, que o Teu propósito se cumpra mais uma vez, não apenas enquanto estamos aqui ouvindo a Tua palavra, mas mesmo depois de deixarmos este lugar na disposição de praticá-la, de colocá-la, ó Deus, em prática. Nós clamamos graça, favor, e que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, dê continuidade aquilo que estará começando nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto fala aparentemente do que parece ser duas instruções distintas, mas eu quero te mostrar que as duas basicamente se unem numa só. O texto diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Essa palavra que foi traduzida aqui como sujeitar-se, no original grego é a palavra upotasso. Ela significa organizar sob, subordinar, sujeitar ou colocar em sujeição, obedecer, render-se, né? E dentro da perspectiva militar, era um termo militar grego que significava organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. No uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga. Aparentemente, porque o primeiro fala de sujeição e o segundo aspecto fala de resistência. O primeiro fala de a quem devemos sujeição, a Deus, né? E o segundo, quando fala de resistência, fala do diabo. Essa palavra traduzida resistência, antisteme no grego, significa colocar-se contra, opor-se, né? Ou literalmente resistir. Porque um fala de sujeição, outro de rendição, um de Deus, outro do diabo. Às vezes nós equivocadamente achamos que são duas instruções. Mas na verdade eu quero te mostrar que as duas se mesclam. As duas se misturam. Eu sei que alguns crentes não gostam muito quando a gente toca no assunto do diabo. E o tema da minha mensagem hoje é resistindo ao diabo. Mas a palavra de Deus fala, e não fala pouco, a respeito da ação de Satanás e dos seus demônios. O importante é você saber que mesmo se a gente falar do diabo, nós nunca vamos falar bem dele. Já é um bom começo, né? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: nós não ignoramos, falando de Satanás, as suas maquinações. Então nenhum de nós pode andar em ignorância em relação a como se dá, como funciona essa guerra, porque nós estamos em guerra com o inimigo. E o que eu quero te mostrar hoje é que não adianta você tentar deitar no chão e fingir de morto para ver se ele passa batido. Nessa guerra, nessa batalha que a palavra de Deus descreve, eu e você precisamos entender a nossa responsabilidade de travar a batalha, de oferecer resistência, porque o texto diz que se em primeiro lugar nos sujeitarmos a Deus, porque para que eu e você possamos exercer autoridade contra o diabo, nós precisamos primeiro nos colocar debaixo da autoridade de Deus. Porque só pode exercer autoridade quem está debaixo da autoridade. Quando Jesus é abordado por um centurião romano que pede, né, que Jesus possa curar um servo dele, Jesus se dispõe e diz: vou lá na sua casa, eu vou curá-lo. Aquele homem olha para Jesus e diz: não, o senhor não precisa se dar o trabalho de ir na minha casa. Ele olha para Jesus e diz: diga uma palavra
e o meu criado vai ser curado. E aí ele olha para Jesus e diz, eu sou homem sujeito à autoridade, estou debaixo da autoridade. Ele diz, mas também tenho homens debaixo da minha autoridade. Então ele diz, eu digo a esse vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem, eu digo isso, faz isso, ele faz. O que ele está dizendo? Eu entendo como funciona a autoridade. Justamente porque eu estou sujeito à autoridade, eu posso exercer autoridade sobre outros e eles me obedecem. Ele está dizendo para Jesus, se você proferir uma palavra de autoridade, o reino espiritual também se curva diante de você. Porque ele está reconhecendo o quê? Que o próprio Jesus está sob a autoridade de Deus o Pai. E nós precisamos entender que isso funciona não só na cadeia de comando militar. Então, por exemplo, um sargento tem voz de comando sobre o cabo, sobre o soldado, enquanto ele, por sua vez, está debaixo da voz de comando de um tenente, de um major, que são as patentes superiores. Quando nós falamos de resistir ao diabo, não dá para separar essa resistência ao ser oferecida contra o inimigo da sujeição a Deus. Até porque a maneira de resistir ao diabo é através de uma atitude de sujeição a Deus. E eu quero te mostrar esse princípio bíblico. Mas eu decidi compartilhar com você aquilo que o Novo Testamento fala, ao meu entender, de uma maneira muito clara e explícita, através de uma outra história, que também é uma história bíblica. A palavra de Deus diz em Romanos 15:4 que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios 10:16, falando da história de Israel, essas coisas lhes aconteciam, foram escritas para advertência nossa, para exemplo nosso, de quem são chegados os fins dos tempos. Então nós temos muitas histórias bíblicas e o propósito desse relato não é apenas que a gente tenha informação, né? A palavra de Deus, a Bíblia, é considerada o registro histórico mais preciso da nação de Israel. Eles têm talvez uma segunda fonte respeitadíssima por citar e muito a primeira, que é o historiador Flávio Joséfo. Mas a Bíblia é de fato o registro histórico mais acurado da história e da nação, né, de Israel. Mas essas coisas não foram escritas apenas para que a gente tivesse conhecimento ou informação histórica. Repito, Paulo diz, foram escritas para advertência nossa. Eu quero mexer num desses cenários do Velho Testamento, e eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia em 2 Crônicas 32. Nós temos uma história de uma guerra, de uma batalha sendo travada. É lógico que hoje eu e você travamos uma batalha completamente diferente daquelas que a nação de Israel no Velho Testamento travava. Paulo escreve aos Efésios e ele diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Diferente deles, nós não vamos ter uma batalha literal e sangrenta contra um outro tipo de inimigo humano como nós. Paulo escreve e diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, nas regiões celestiais. Ele fala de uma guerra contra o reino espiritual. No entanto, por meio dessas lutas e batalhas do Velho Testamento, nós também temos um ensino e ilustração das batalhas espirituais, né? Lições que se aplicam às batalhas espirituais que nós travamos hoje. Então, por exemplo, eu quero que a gente leia a história da ameaça de Senaqueribe contra Jerusalém nos dias do rei Ezequias e que a gente, através desse texto, possa tirar algumas lições preciosas sobre como resistir ao diabo. Vamos lá. 2 Crônicas 32, a partir do verso 1. O texto é um pouco lento, é longo, eu vou ler até o 22, mas eu gostaria que você me acompanhasse. O texto diz, depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo, sede fortes e corajosos,
Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laques, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morreres à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação nenhuma, nem de reino algum, pôde livrar seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém que estava sob o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, e esse porém é que faz toda a diferença, o rei Ezequias e Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Amém. Nesse texto nós percebemos uma batalha sendo travada. O inimigo que, naturalmente falando, era mais forte e mais poderoso que Ezequias e o seu exército. Assim como quando falamos de Satanás como inimigo, naturalmente falando, a gente não poderia fazer frente a ele ou aos seus exércitos. Mas assim como Ezequias diz que aquele que está conosco é maior, o apóstolo João escreve na sua primeira epístola e diz que aquele que está em nós também é maior do que aquele que está no mundo. Graças a Deus, eu e você não precisamos guerrear essas guerras sozinhos ou na força do nosso braço ou da carne. Nós temos auxílio e o socorro do céu. No entanto, ainda assim, a responsabilidade de fazer guerra contra o inimigo é nossa. Quando Deus colocou Adão lá no jardim do Éden, Adão está ali ainda sozinho, nem Eva havia sido criada por Deus. E Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e para o guardar. Guardar de quê? O homem está ali sozinho, não tem ninguém ali ainda. Mas Deus já estava sinalizando que Satanás, não só o adversário de Deus, mas o inimigo das nossas almas, iria tentar entrar e bagunçar, como diria os antigos, bagunçar o coreto. Iria tentar trazer problemas. E Deus está colocando Adão numa posição de dizer: quem tem que policiar esse negócio é você. Você é responsável por guardar o jardim. Desde o início, querido, Deus tem mostrado que o inimigo viria contra nós, mas nós temos a responsabilidade de oferecer resistência. Eu vejo que tem muito crente, às vezes, resmungando, que ele queria que Deus tivesse feito algo contra o diabo, para o diabo não feri-lo. Mas eu imagino que, às vezes, o próprio Deus está olhando, dizendo: crente, eu também estava esperando de você alguma atitude. Porque o que ele diz é que quem tem que resistir o diabo somos nós. Senaqueribe, para mim, nesse texto, figura muito a ação de Satanás. Ele vem, e Senaqueribe, querido, como rei da Síria, você precisa entender, por muito pouco,
Esse dado na história é muito importante, por muito pouco. Ele não se tornou o que Babilônia veio a se tornar logo depois, o primeiro império de proporção mundial. Ele vinha engolindo todos os povos e reinos da sua época, até ser ferido e abatido como foi. A probabilidade de ter se tornado o primeiro império até antes de Babilônia contava talvez mais a favor dele do que dos babilônios. Então, realmente, o que ele está dizendo, os deuses das nações não puderam livrá-los das minhas mãos, é verdade. A Bíblia diz a diferença, que o Deus das nações eram apenas obras das mãos dos homens. E quando ele começa a se levantar contra Deus, blasfemar contra Deus, falar contra o servo de Deus e trazer todo esse jogo de terror e intimidação, a gente percebe que exatamente o mesmo papel, o mesmo trabalho que Satanás realiza quando falamos da nossa batalha contra ele. O diabo também joga com intimidação, trabalha não só com a mentira, mas com meias verdades e com a distorção da verdade. Ele tenta usar aqui argumentos, não foi Ezequias que mandou vocês abandonar os outros deuses, servir agora ao Deus vivo verdadeiro? Nas alegações de Ezequias, vamos ver quem é esse Deus. E depois de todo esse jogo, e há um cenário que eles sabem que é impossível resistir. O próprio Ezequias fala da multidão que estava com Senaqueribe. Era um exército inumerável. É óbvio que Ezequias não decidiu sair a campo para lutar com eles em batalha, porque a derrota no plano natural seria certa. Eles preferem permanecer dentro da fortaleza. No entanto, Senaqueribe vem disposto a estabelecer um cerco, um sítio. E esses cercos se tornavam muito longos. Meses, às vezes anos, cercando aquela cidade, minando as forças, porque ninguém pode sair nem entrar. Os recursos do lado de dentro vão se consumindo, vão se acabando. Há uma pressão enorme para se negociar uma rendição e não haver necessidade da batalha. Mas Ezequias tomou algumas atitudes que para mim figuram muito claramente, não só a resistência que nós temos que oferecer ao diabo, mas paralelamente, uma atitude de sujeição na qual eu e você também temos que andar. Então, voltando aqui em 2 Crônicas 32, eu queria que você olhasse o versículo 3 e 4. Porque aqui eu quero tirar o primeiro princípio. Quando ele decide tapar as fontes. O texto diz, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. O texto diz que eles taparam, versículo 4, todas as fontes, bem como o ribeiro que corria por meio da terra. O argumento deles é, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Já que eles iam estabelecer um cerco, confinar a nação de Judá dentro dos limites de Jerusalém, a turma olha e diz, é ruim que nós vamos deixar essas fontes de água do lado de fora para provê-los, para fortalecê-los, para alimentá-los durante o cerco. A primeira medida é, vamos tirar qualquer coisa que alimente ou fortaleça o nosso inimigo. E aqui eu vejo um princípio espiritual. Qual é o princípio? Em Gênesis 3,14, quando Deus traz uma palavra de juízo, depois do pecado, ele fala, traz uma palavra e uma sentença de juízo, em primeiro lugar a Adão, depois a Eva, mas em terceiro lugar, Deus traz uma palavra contra a serpente. E um de nós pode equivocadamente achar que Deus estava falando só de um animal. O livro de Apocalipse se refere ao diabo e a Satanás como sendo a antiga serpente. Então o que nós temos por trás disso é uma figura. E aqui o texto diz, então o Senhor Deus disse à serpente, Gênesis 3,14, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Essa ordem de Deus, comerás pó todos os dias, é óbvio que ela não foi dada e nunca se cumpriu de forma literal para a serpente como animal. Muitas vezes a gente usa a expressão comer poeira quando fala deixar alguém para trás. Vou te fazer comer poeira. Mas a gente sabe que o comer poeira não é literal. Eu quero te dizer, da mesma forma aqui, não tem nenhuma cobra que se alimenta de pó. Mas Deus, ele não está falando apenas de um animal, está falando da ação de Satanás na sua luta contra o homem. E aí talvez você entenda melhor, porque a Bíblia diz que Deus, quando formou o homem, o formou do pó da terra.
Imagina na minha cabeça um boneco de argila moldado pela mão de Deus, que quando o Senhor soprou foi vivificado. Depois Deus olha para o homem e diz, tu és pó e ao pó hás de tornar. Ou seja, você saiu da terra, para a terra você volta. Deus não está falando do espírito do homem, Deus não está falando da alma do homem, Deus está falando do seu corpo. Quando ele diz à serpente, que é o diabo, você vai se alimentar de pó, a Bíblia está sinalizando que Satanás se alimenta da nossa carnalidade. O que fortalece o inimigo nos seus ataques contra nós, querido, é quando eu e você, quebrando os princípios da palavra de Deus, entrando no terreno do pecado, ou naquilo que Paulo, escrevendo aos Gálatas, chama de as obras da carne, ao agir dessa forma, nós estamos fortalecendo o inimigo, em vez de poder resisti-lo. Quem quer oferecer resistência, como Senaqueribe fez, a primeira atitude é, nós vamos cortar toda a fonte de alimento, de sustento, tudo aquilo que fortalece o nosso inimigo. Porque resistir ao inimigo, querido, não é só um ato de guerra que você faz por meio de uma oração. Oração é parte do processo, e eu vou chegar lá no final da mensagem. Mas nós precisamos entender que o ato de sujeitar-se a Deus é que nos dá o poder de fato, oferecer resistência ao inimigo. Não dá para resistir esse inimigo alimentando e fortalecendo ele com essas fontes do lado de fora. Eu creio que o primeiro princípio que nós enxergamos aqui, e algo muito sério, é que a gente tem que olhar para a nossa própria vida e a gente precisa se avaliar. A gente precisa passar por esse pente fino interior. O que na minha vida tem se constituído essas obras da carne que talvez estejam fortalecendo os ataques do inimigo contra mim, em vez de me dar autoridade para resisti-lo. O segundo princípio está no versículo 5 de 2 Crônicas 32, que é quando diz que o rei Ezequias decidiu restaurar o muro que estava quebrado. E aqui eu vejo um outro princípio. O texto diz, restaurou todo o muro quebrado. O texto diz que ele ergueu torres e ainda levantou um outro muro por fora. Além de arrumar o de dentro, deu uma fortalecida por fora. O que eu e você precisamos entender quando falamos da disposição, do intento de Satanás de nos destruir, é que a Bíblia reconhece que existe um muro. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 10, quando Deus joga na cara do cão, do diabo, viste meu servo Jó, não há ninguém justo e irrepreensível como ele, o que é que o diabo retruca? O diabo diz, também, você abençoou as obras das suas mãos, você abençoou o cara. Aí o diabo diz assim, e o cercaste com uma sebe. A palavra sebe significa muro. O diabo diz, botou um muro de proteção do lado de fora. Lá dentro está abençoando o camarada que só. Ele está feliz e confortável e protegido lá dentro. A insinuação do diabo é, deixa eu tocar, acabar com a festa, para ver se ele continua te temendo. A história você conhece. Deus vai demonstrar que a fidelidade de Jó não vai mudar de acordo com as circunstâncias. E naquele momento, Deus se estabelece alguns níveis de permissão, progressivamente. Primeiro Deus diz, toca no que ele tem, mas não toca nele. Depois o Senhor diz, toca nele, mas não tira a vida dele. Então o diabo só pode tocar em alguém, querido, com permissão. Ou uma permissão soberana de Deus, como esse caso do livro de Jó, e isso está mais para exceção do que para regra. Ou com uma permissão nossa. Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. 1 de Pedro 5, 8 diz, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz, resisti-lhe firmes na fé. A Bíblia não só nos ensina a oferecer resistência, mas diz que o diabo está procurando quem possa tragar. Ele não pode engolir qualquer um. Ele não pode desgraçar a vida de qualquer um. Ele precisa achar brecha, como a gente diz no nosso crentez, na nossa gíria de crente. Ele precisa achar um espaço para entrar. Porque esse muro, querido, do lado de fora, ele é inviolável, ele é inquebrável. No entanto, algo que eu descobri é que do lado de dentro, o muro é um pouco frágil. O diabo de fora para dentro não pode quebrar o muro, meter o pé e tentar ir entrando. Mas de dentro para fora, eu e você podemos quebrar o muro. E se a gente quebrar, ele vai se aproveitar disso. Eclesiastes 10:8 diz assim, quem romper um muro, uma cobra o morderá. Eu não creio que Deus estava falando só do muro literal, do quintal da casa de alguém e só de uma cobra literal, que na época era parte do contexto. O muro era para proteger a casa, não só dos perigos de um assalto,
Até porque esses muros nem sempre eram assim tão altos. Mas normalmente uma série de bichos era mantido do lado de fora graças ao muro. O texto diz, se você romper o muro, por essa brecha, por esse buraco, vai entrar uma cobra, a cobra vai te morder, vai te picar. Espiritualmente, qual a aplicação disso? Eu creio que quando eu e você quebramos o muro, ou como eu disse antes, no nosso crentez, na gíria de crente, quando nós damos brecha, Satanás encontra a legalidade de poder entrar e bagunçar as coisas. Quando a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, a Bíblia está dizendo, ele está procurando espaço, está procurando quem possa tragar. A responsabilidade de mantê-lo fora, de mantê-lo distante, de mantê-lo longe, é de vocês. Irmãos, nós vivemos numa guerra, numa batalha. Como eu disse no início, não adianta deitar no chão e fingir de morto. Nós temos que oferecer resistência. Porque se em vez de resistir o inimigo que o bota para correr, nós demos lugar, você pode ter certeza, ele vai se aproveitar disso. Agora eu disse que o diabo só toca alguém com permissão, ou a permissão soberana de Deus ou nossa. Quando eu falo da nossa permissão, é lógico que eu não estou dizendo que você acorda numa manhã, tomar de um momento de insanidade, pega um papel e começa a escrever de punho, a quem interessar possa. Vem por meio dessa, dar ao diabo o direito legal de fazer uma devassa na minha vida. Ninguém faz uma loucura dessa. No entanto, quando começamos a quebrar princípios, quando insistimos no pecado, nós estamos dando espaço à ação de Satanás. Quando Paulo instrui em 2 Coríntios 2, os irmãos de Corinto a perdoar alguém, ele diz, nós temos que fazer isso não só por causa de Deus, ele diz, mas para que Satanás não leve vantagem sobre nós. O que ele está dizendo, a falta de perdão vai dar ao diabo a legalidade, o direito, ou ele vai conseguir ter vantagem, quando se não fosse isso, ele não teria. Então, para mim, fica muito claro e evidente no Novo Testamento que as figuras dessa história falam do mesmo nível de batalha que eu e você precisamos travar. Há uma guerra acontecendo. Jesus enfrenta Satanás não só nos 40 dias de tentação no deserto. A guerra, depois disso, continua. O ministério de Jesus é definido em Atos 10:38 como, com a seguinte declaração, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia mostra que Jesus não está só fazendo o bem, mas ele está fazendo o bem, desfazendo as obras do mal. 1 de João, capítulo 3, diz, para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Você olha o ensino de Jesus, Jesus falou muito sobre a ação de Satanás, dos demônios, sobre resistir, sobre não adiantar só expulsar o demônio da vida de alguém, deixar a casa vazia, descuidada, dizendo ele volta. Irmão, essa realidade espiritual é abordada na Bíblia o tempo todo. E não tem como a gente ignorar isso. Agora, precisamos oferecer resistência? Sim. É nossa responsabilidade? Sim. Como isso começa? Tampando fontes, fechando brechas. Nós estamos, na verdade, voltando ao lugar de sujeição a Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído. A terceira coisa, o terceiro princípio que eu quero tirar daqui, a terceira coisa que ele fez, ainda no versículo 5, diz que depois de restaurar o muro, sobre ele ergueu torres. Quais eram o propósito das torres sobre os muros? As torres normalmente eram aquele lugar mais alto, na cidade, normalmente já construído a partir da muralha, que dava uma vista privilegiada. Para quem? Para os atalaias, para os vigias. Eles tinham a responsabilidade de, naquele posto mais alto, vigiar a linha do horizonte. Porque eles tinham a responsabilidade de observar o tempo todo para antever qualquer movimento do inimigo e não serem pegos de surpresa em nenhum ataque. Então, se o inimigo começasse a aproximar, os vigias naquela posição mais alta, privilegiada, eram os primeiros que enxergavam, e eles tinham o papel de trazer o aviso e a advertência. Por quê? Para que a guerra não pegasse ninguém desavisado. Quando a Bíblia fala do princípio de torres, eu creio que, de alguma forma, Deus relaciona isso com o assunto da oração. Por exemplo, Isaías 62:6, a gente lê Deus dizendo, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. O texto diz, até que eu reestabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra.
Quando Deus fala dos atalaias, não era gente no muro para gritar, avisar, o inimigo natural está vindo. Era gente para clamar diante do Senhor continuamente, para que o inimigo não vencesse, e pelo contrário, o plano e o propósito de Deus é que se estabelecesse. As torres são uma figura de vigilância. E eu creio que esse princípio está associado também à oração, mas nós precisamos entender que ele sempre é apresentado com a oração, como algo conjunto, conectado à oração, que ao mesmo tempo também é distinto. Em Mateus 26, 41, Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não diz só que a gente deve orar, ele também não diz só que deve vigiar, mas ele desassocia uma coisa a outra. Agora, por que essa vigilância e oração? Jesus diz para que você nem entre em tentação. A ideia de Deus, querido, não é que eu e você vamos estabelecer uma guerra com a tentação depois dela estar quase ganhando a batalha. Alguns de nós, às vezes, esperamos que aquele lugar de desespero, que diz, não aguento mais para orar e pedir ajuda a Deus. Jesus disse que você tinha que se antecipar ao mal, antes dele chegar. A chamada por nós, a Bíblia não dá esse nome, a chamada oração do Pai Nosso, a gente percebe que Jesus nos ensinou a dizer o quê? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal, no original ali é maligno. Não é só o mal um efeito, é a pessoa do mal, é a causa de tudo isso. Ou seja, em oração nós devemos policiar, antecipar qualquer movimento do inimigo. Ele pode atacar nessa área onde eu tenho mais fraqueza. É aqui, eu perco a cabeça, eu falo o que não devo. É nessa área que eu não consigo me vigiar ou me guardar. É nesse lugar que eu demonstro mais vulnerabilidade. A vigilância, querido, é justamente para antecipar o ataque do inimigo e preservar qualquer possibilidade de ser encontrado vulnerável. Agora, a maioria de nós não parece viver com a consciência de que está em guerra. Porque a gente não está alerta, a gente não está, de fato, vigiando como deveria, se quisesse evitar o tipo de dano que, de fato, a gente vê acontecer. O apóstolo Paulo, ele falava muito dessa ação maligna, e repito, quando a Bíblia fala muito do diabo, não é para dar moral para ele, mas é para nos ensinar a ter a devida atitude de cuidado. Eu olho para o ensino bíblico, e eu percebo, de fato, essa preocupação que a própria palavra de Deus apresenta, de que a gente possa se conduzir da forma devida, da forma correta no Senhor. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, Paulo diz, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. No 3 ele diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Paulo está dizendo? Nós não podemos dar mole. Ele diz, eu como líder, como pastor, eu me preocupo com vocês. Que da mesma forma como a serpente usou de astúcia e enganou Eva, que vocês também sejam enganados e corrompidos. O diabo normalmente, irmão, não vem com aquela figura folclórica que pintaram ele. Vestido de vermelho, segurando um tridente, com chifre na cabeça e rabo. Ele normalmente se move por trás daquelas áreas onde ele consegue nos enredar. Esse é o jogo dele. E quando Paulo diz, nós não ignoramos suas maquinações, se eu sei como ele vai trabalhar, isso define a maneira como eu vou prever o ataque do lado de cá. Então, eu fecho as fontes que não vão fortalecê-la, eu fecho as brechas do muro por onde ele podia entrar, e eu fortaleço a vigilância, que também está associada com oração. Quem está entendendo, diga amém. O quarto princípio, que eu vejo na quarta atitude de Ezequias aqui, ainda no versículo 5, diz que ele não apenas fortaleceu o muro, o texto diz que ele não apenas levantou as torres, depois de já ter fechado as fontes, mas o texto também declara aqui, em 2 Crônicas 32:5, que ele fez armas e escudos em abundância. E o quarto princípio que eu vejo e quero destacar aqui,
é o princípio de preparar-se para a luta. É o princípio de provisionamento para as armas de guerra. Por mais que, a princípio, ele esteja escondido atrás dos muros e da fortaleza, não necessariamente escolhendo a estratégia de partir de imediato para campo aberto, e diz, em algum momento eu vou precisar desse armamento, em algum momento vou precisar dessas armas. E quando o Novo Testamento fala dessa nossa guerra, ele aborda exatamente a mesma coisa. Olha comigo, Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Efésios 6, 10. O texto diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Interessante, deixa eu fazer esse comentário. Que assim como o Tiago começa falando primeiro de sujeitar a Deus antes de resistir o diabo, aqui o texto também fala de se fortalecer no Senhor. Porque a nossa força contra o inimigo vem de um relacionamento correto e ajustado com Deus. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Essa palavra traduzida aqui como ciladas, ela significa artifícios, truques, arte, malandragem. A gente poderia acrescentar, as armadilhas do diabo. Porque eu repito, ele normalmente não vem de cara aberta. Ele vem tentando nos enredar com algo. E o texto diz que Deus quer que eu e você possamos permanecer firme contra as ciladas. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Diferente de Ezequias, que tinha um inimigo humano para lutar, a Bíblia diz, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não apenas parte dela, não a maior parte dela, o texto diz toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, diga comigo, vencido tudo. Fala para alguém ao seu lado, depois de ter vencido tudo. O texto diz permanecer inabaláveis. Irmão, qual é o plano e o projeto de Deus para mim e para você? Que não apenas a gente vença toda a oposição, mas no final, eu e você estejamos não só de pé, mas inabaláveis. Por favor, diga amém. Agora, para isso, a gente tem que se fortalecer no Senhor. O que é fortalecer-se no Senhor? Ele fala aqui de tomar a armadura de Deus. O apóstolo Paulo está usando um contexto histórico, que para todo mundo que vai ler ou que está sendo exposto ao seu ensino é fácil de entender. Quando ele diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele começa falando, principados e potestades, as forças dominadoras. Aí ele vai descendo as hostes espirituais da maldade. Qualquer um entende que essa era a formação de comando e batalha do Império Romano. Tinham aqueles que estavam no planejamento estratégico, dando todo o comando, e tinha as hostes que iam a campo e travavam a batalha. Ele está dizendo que o reino espiritual funciona de forma parecida. Aí ele fala de usar a armadura, e que de novo ele está tomando como exemplo a armadura do soldado romano, que era o império que dominava o mundo da época, então todo mundo conhecia. Ele fala da pessoa se vestir e ele começa a trazer aplicações espirituais. Vamos olhar aqui, 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado romano, ele normalmente, além da sua veste, da roupa característica, ele botava por cima uma couraça. A couraça, querido, é uma arma de defesa, de proteção. Muitos golpes de espada ou outros tipos de ataque eram evitados ou não se tornavam letais graças àquela couraça, aquela caramuça que ele tinha que protegia o seu corpo. Mas eles também usavam os capacetes, porque golpes na cabeça normalmente eram os mais letais. Eles usavam o escudo e tinham habilidade, para quem estudou a história, de não só manejar bem o escudo sozinho na luta, mas de fazer isso numa formação coletiva que dava a eles muita vantagem. Ele diz que o escudo ajuda não só a defender um golpe próximo, mas aquelas
investidas talvez estratégicas e à distância. Por exemplo, normalmente os flecheiros ficavam à distância tentando atingir soldados. E ele diz, quando vinham os dardos, e aqui ele fala de dardos inflamados, aquela flecha que ainda vem incendiada, em muitos casos ainda envenenada. Ele diz, a melhor forma de abafar esse ataque é usando o escudo. Ele vai falando das armas de proteção e termina falando da arma de ataque que todos usavam, que era a espada. Eles manejavam muito bem uma espada que não era assim tão grande ou comprida e eram muito bem treinados na arte de fazer o estrago com ela. Ele começa a aplicar isso e diz que eu e você também temos que tomar uma armadura. Agora, eu conheço muito crente que ele levanta pela manhã e ele faz uma espécie de ritual, de ato profético. Já vi uns que me falaram que fazia isso até em frente do espelho. E diz, eu me visto hoje da verdade, estou me cingindo da couraça da justiça, coloco o capacete da salvação. E, irmão, não vou dizer que você não possa encenar aquilo que você crê. Mas deixa eu te dizer, não é ensaiar ou declarar que veste uma armadura que vai fazer você de fato estar usando ela. Porque isso não é apenas uma questão de não, eu me aproprio da armadura. Não, a armadura, irmão, é um estilo de vida. Quando ele diz que você tem que se cingir, se vestir da verdade, o que isso significa? Que você tem que andar na verdade. Então não adianta levantar de manhã e na frente do espelho e dizer, em nome de Jesus, pela fé, estou me cingindo da verdade. Mas mente para a mulher, mente para o patrão, mente para o empregado. Não adianta você falar que botou a verdade se a verdade não está na sua vida. Não, pela fé, em nome de Jesus, estou me vestindo da couraça da justiça. Ela me protege dos danos do inimigo. É verdade, querido. A justiça é algo tremendo que nos foi imputado em Cristo Jesus. E pensa, é algo que nos guarda e protege do inimigo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A obra da cruz é uma troca. Jesus leva sobre si nossa culpa e condenação, nos imputa a justiça dele. Irmão, pensa em alguém que o diabo não pôde tocar, foi Jesus. Ele diz no Evangelho de João, eis aí vem o príncipe desse mundo, uma clara referência ao diabo, mas Jesus diz, e ele nada tem em mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não tem uma unha, ele não tem nada que ele possa usar contra mim ou tocar na minha vida. Porque pense em alguém que ainda que viveu como homem, viveu a plena sujeição a Deus, foi o Senhor Jesus. E essa justiça na qual ele caminhou, gerado sem pecado, vivendo sem pecado, através da obra da cruz, tudo isso nos foi imputado e deveria de fato ser a nossa proteção. Agora, alguns crentes acreditam, e tem muita gente pregando essa bobagem hoje em dia, que não importa o que você faça mais de errado, já não há nada mais é pecado. Irmão, deixa eu te dizer, em primeiro lugar, João escreve e diz, se confessarmos os nossos pecados, ele está falando os nossos, ele está se colocando junto. Se você falar, não tenho certeza de para quem o apóstolo João escreveu, se era ou não crente. Eu digo, pelo menos, se você não puder ter certeza que o apóstolo João era crente, irmão, não sobrou mais nenhum. E quando ele fala nossos pecados, está dizendo nós os que já fomos justificados, ainda pecamos. Então não dá para dizer que a pessoa não peca mais ou que não é um pecador. Mas ele diz, se confessarmos, Deus é fiel e justo para não só nos perdoar, mas o texto diz para nos purificar de toda injustiça. A palavra injustiça é não justiça. O que João está dizendo, nós, os que anteriormente fomos justificados, quando pecamos, maculamos a justiça de Deus e passamos a estar no estado de não justiça. A única forma de voltar a usar aquela couraça é consertando o que eu fiz. Eu confesso meu pecado, Deus não apenas perdoa o que eu fiz, mas restitui a posição de justiça. Agora, para eu estar protegido pela justiça, irmão, não é só falar que eu tenho ela. Eu tenho que andar e viver nela. Verdade, justiça são estilos de vida. E se em algum momento eu e você tropeçamos, a gente tem que consertar a coisa. E da mesma forma, querido, cada uma das características da armadura. Quando a Bíblia fala de um capacete, irmão, pensa num lugar que o cão quer atingir. É a minha e a sua cabeça, a nossa mente. Ele sempre tentou trabalhar com isso. Paulo diz, da mesma forma como a maneira de pensar de Eva se corrompeu, que a Bíblia está sugerindo, que ele vai investir contra mim e a sua maneira de pensar. Agora, a gente pode proteger isso, com certeza. Porque salvação, querido, não é uma experiência única de um dia, quando eu ergui minha mão e entreguei a vida para Jesus no apelo.
A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aquilo que começou através da regeneração do meu espírito, continua. Tiago 1,21 diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar, para sarar a vossa alma. Ou seja, aquilo que começou com o novo nascimento, agora segue num processo de transformação. Paulo escreve aos Romanos e diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que a mente é renovada? Tiago diz, pela palavra de Deus. Então eu preciso proteger a minha mente da influência do mundo que está debaixo do controle de Satanás, dos pensamentos malignos. Como? Num ato de renovação contínua da palavra. Agora não adianta só ficar na frente do espelho, estou botando o capacete hoje. Mas aí você não nos enchemos da palavra, querido. Que efeito ela vai produzir na minha e na sua vida? Que proteção ela vai ter sobre a nossa mente? Quem está entendendo, diga amém. Então ele termina aqui falando depois de uma arma, porque toda a armadura, o conjunto de armas são armas de defesa. A couraça, o escudo, capacete, tudo aquilo protegia. Até quando ele fala de calçar os pés, irmão, você imagina eles lutando em campo aberto e terreno acidentado descalço? O estrago que seria para o próprio guerreiro, para o próprio soldado? Tudo isso visa proteger a integridade dele. Agora tem uma arma de ataque. A Bíblia diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso eu e você precisamos aprender a manejar melhor e usar melhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, fala de quem maneja bem a palavra da verdade. Manejar é o que se faz com a mão. Quando ele fala de manejar bem a palavra, irmão, não é de segurá-la, não é de saber procurar versículo. Ele está usando uma ilustração que da mesma forma como um bom soldado ou guerreiro manejava a espada, eu e você precisamos saber manejar a espada espiritual que nos foi dada. Quando Jesus resiste o diabo no deserto, em Lucas 4, Mateus 4, né, nós temos esses dois evangelhos no relato. Como que Jesus confrontou o diabo o tempo todo? Está escrito, está escrito, está escrito. O que Jesus usou contra o diabo? A palavra. No livro de Apocalipse, na visão de João, ele se apresenta como aquele de quem da sua boca sai uma espada afiada. Essa espada, irmão, ela na verdade não é manejada na mão, mas na boca com as nossas declarações e confissões da palavra. Apocalipse 12, 11 diz, eles o venceram, falando do diabo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E você precisamos saber nos posicionar contra o inimigo e também dizer, está escrito. Precisamos lutar, querido, pela nossa casa. Precisamos lutar não apenas por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa família. E saber usar a palavra de Deus nisso. Você procurou fazer a sua parte de uma boa criação dos filhos, de um bom exemplo, está cobrindo a vida deles de oração. Quando o inimigo investir e tentar esse jogo psicológico com você, que vai bagunçar a vida deles, começa a declarar a palavra. Eu faço isso sobre meus filhos o tempo todo. Eu digo que está escrito lá no livro de Isaías, os meus filhos estão incluídos nessa promessa de Deus quando ele diz, os seus filhos serão ensinados do Senhor. E a gente começa a declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Isso tudo, querido, é parte de algo que eu e você temos a responsabilidade de usar. Quando Ezequias proveu o armamento, ele diz, galera, vamos fazer nossa parte. Porque essa parte não é de Deus, é nossa. Quem está entendendo, diga amém. Em quinto e último lugar. Eu só quero ler o versículo 18 de Efésios 6, que já está aberto. Imagino, a minha ficou aberta, que a sua esteja. Depois de falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele termina dizendo assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele não só associa de novo aqui oração e vigilância, como já falamos antes, mas ele mostra que o uso da armadura se dá na oração. Guarda essa informação, dá um pause, que nós já voltamos nela e eu vou concluir nela. Em quinto lugar, a decisão de Ezequias, em 2 Crônicas 32. A gente gastou a maior parte do tempo nos primeiros versículos, em especial nos 5. Mas 2 Crônicas 32, de 6 a 8, diz que ele reúne os oficiais de guerra